Se você estava até agora buscando, procurando uma aula que te fizesse entender de maneira clara, didática e objetiva o que é a ilicitude e quais são as suas excludentes, pode parar. Você acabou de achar nessa aula aqui, além de saber, além de aprender o conteúdo e o conceito de ilicitude, você aprenderá as suas excludentes: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de um direito. Tudo isso logo depois da vinheta. Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas Cebrian e nessa aula aqui, nesse vídeo, estarei falando sobre a ilicitude e as suas excludentes. É claro que esse aqui é apenas um recorte da matéria. Se você deseja aprofundar os seus estudos em Direito Penal por meio do nosso método de ensino, se você gostou do nosso método de ensino, se você gosta e acompanha e quer aprender mais sobre direito penal, recomendo, é claro, aqui o nosso curso de penal para provas e concursos, um curso completo de A a Z, com apostilas de resolução de exercícios e com aulas e videoaulas tais como essas, né, com aprofundamento no conteúdo e resolução de exercícios cobrados em provas e concursos, ok? Então, feita aqui essa propaganda, já vai deixando também o seu like aqui no vídeo, que isso nos ajuda bastante, e bora para o conteúdo. Bora de excludentes de ilicitude e ilicitude. Primeiramente, é interessante falar aqui para vocês que esse termo ilicitude você também encontra por aí com outro nome, com o nome de antijuridicidade, tá? Para efeitos gerais, grosso modo, é exatamente a mesma coisa. Então, se você ler antijuridicidade ou excludentes de antijuridicidade, é a mesma coisa de ilicitude e excludentes de ilicitude. É claro que você vai encontrar na doutrina autores fazendo alguma diferenciação em relação a esses conceitos, a essas terminologias, mas para fins de você buscar a matéria, buscar o conhecimento e para fins de prova, é sim, grosso modo, o mesmo instituto, ok? Para você entender as excludentes de ilicitude, você precisa antes entender o que efetivamente é a ilicitude. E para você efetivamente entender o que é a ilicitude, você precisa entender onde ela está inserida dentro da teoria do crime, dentro do conceito de crime, porque se você cai de paraquedas na ilicitude sem conhecimentos prévios, você fica um tanto quanto perdido, né? A matéria fica um tanto quanto abstrata, você precisa saber a finalidade, para que existe essa ilicitude e onde que ela está inserida, onde ela está contextualizada. Por isso é imprescindível eu trazer aqui para vocês o conceito de crime, né? Por quê? Porque a ilicitude está relacionada com o conceito de crime para o direito penal, não para a sociologia, não para a criminologia, que são outras áreas do conhecimento. Para o direito penal, crime é conceituado de forma técnica. Nós conceituamos crime de acordo com os elementos que o compõem. Então, crime, portanto, é fato típico, ilícito e culpável. Então, para ser crime, tem que ter esses três elementos: o fato típico, a ilicitude, olha só quem está aqui, e a culpabilidade. Então, basicamente, a ilicitude, sem o compromisso de já conceituá-la, porque faremos isso daqui a pouco, a ilicitude, num primeiro momento, você precisa saber que é um elemento do crime, que é o segundo elemento do crime. Por isso que nós dizemos que crime é fato típico, ilícito e culpável, ou também fato típico, antijurídico e culpável. Mesma coisa para fins dessa matéria aqui, ok? Qual é a importância disso? Pessoal, a importância disso é a seguinte: o juiz, quando vai analisar um fato, para ele dizer se é crime ou não, se o sujeito vai ser condenado ou absolvido, ele vai analisar a existência desses elementos. De modo que, se o advogado de defesa demonstrar que está ausente um desses elementos, o sujeito será absolvido porque, tecnicamente, crime ele não cometeu, né? Então, preciso é que seja fato típico, ilícito e culpável, ok? Então, tem que ter esses três elementos. É claro que, se
estamos falando em conceito de crime e conceito e critério analítico, existem ainda os subelementos de cada um desses elementos, mas para nós aqui não importa, tá bom? Vou trazer aqui só para deixar o esquema bem completo. Aqui no canal você encontra outros vídeos com essa temática, onde nós abordamos outros elementos do crime, mas fato típico é uma conduta, um resultado, né? Conduta que gera um resultado. Entre essa conduta e esse resultado tem o nexo causal e ainda tem a tipicidade. Só que para ser crime, não basta a existência de um fato típico e seus elementos. É preciso ainda que exista a ilicitude, ok? Então agora nós analisamos essa ilicitude. E quando está presente a ilicitude? Quando estão ausentes as excludentes de ilicitude. Então a ilicitude estará presente salvo se existir uma de suas excludentes, que são as excludentes que nós iremos estudar nessa aula. Então, se por exemplo você está diante da análise de um fato em que você, analisando a conduta do agente, percebe que é um fato típico, porque tem todos os seus elementos aqui do fato típico, mas ele agiu diante de uma situação de legítima defesa, por exemplo, não há crime, né? Não se configura crime a sua conduta, porque embora seja um fato típico, não é um fato ilícito, ok? É um fato típico sem ilicitude, porque existiu ali uma excludente de ilicitude. Agora, se nenhuma excludente de ilicitude estiver presente no caso concreto, né, aí estaremos diante da presença da ilicitude. Então seria um fato típico e ilícito, e depois passaríamos para a análise da culpabilidade e seus subelementos. Tem aula aqui no canal sobre também a culpabilidade, mas como eu disse, nós nessa aula aqui iremos concentrar os nossos esforços no estudo da ilicitude, beleza? E falando sobre a ilicitude, é sempre importante desde já, né, desde o início de largada, trazer um conceito para vocês, porque eu sei que você adora anotar aí no seu caderninho um conceito do conteúdo, um conceito do instituto que você está estudando. Então, como que podemos definir, conceituar ilicitude? Conceituamos da seguinte forma: ilicitude é a relação de contrariedade existente entre o fato típico e o ordenamento jurídico. Eu vou repetir para você. Ilicitude ou antijuridicidade, olha só, ou antijuridicidade é a relação de contrariedade que existe entre o fato típico, o primeiro elemento do crime, e o ordenamento jurídico. Por que relação de contrariedade? Porque existirão algumas situações, e aqui entram as excludentes, existirão muitas situações em que, embora o sujeito pratique um fato típico, ou seja, um fato previsto em lei como crime, né, com uma conduta, com um resultado e com tipicidade, esse fato típico não é contrário ao ordenamento jurídico, porque dentro do ordenamento jurídico, e não só dentro do ordenamento jurídico penal, mas sim dentro do ordenamento jurídico como um todo, existe uma outra norma, existe uma outra regra que vai permitir ou fomentar aquela conduta, ok? Então, por isso que a ilicitude é a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico. Mas se dentro desse ordenamento jurídico existir uma outra norma que fomenta aquela conduta praticada pelo agente que a priori é um fato típico, não existirá essa relação de contrariedade e, portanto, aquele fato, embora seja típico, não é ilícito. Tem outra norma que permite ou fomenta. Qual seria um exemplo de uma norma que permite aquela conduta? A legítima defesa, né, que é justamente o que nós veremos aqui. Então imagine alguém que matou uma pessoa, sujeito A matou o sujeito B, mas ele agiu em legítima defesa porque estava sofrendo uma agressão injusta, iminente, e ele simplesmente repeliu essa agressão e acabou matando o seu agressor. Se você for analisar tecnicamente essa conduta, inicialmente é um fato típico. Por quê? Porque tem a conduta, tem o resultado, tem o nexo causal, afinal a conduta do agente causou esse crime, e tem também a tipicidade, que grosso modo é a previsão em lei
de que aquela conduta praticada é crime. Então, sim, tem um fato típico, mas existe lá no Código Penal, lá entre os artigos 23 e 25, uma série de disposições sobre excludentes de ilicitude. E uma delas é a legítima defesa. Aquele artigo lá que nós veremos nessa aula é uma outra norma que fomenta, uma outra norma que permite aquela conduta de legítima defesa. Por isso que essa conduta do agente de matar outrem para se defender, embora seja típica, não é antijurídica, porque não é contrária ao ordenamento jurídico, ok? É basicamente assim que funciona e para fins, né, de anotação, só quero que desse slide, só quero que nesse momento você se apegue a esse conceito. Ilicitude ou antijuridicidade é a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico. Seguindo. Bom, agora a parte mais importante, que são as excludentes de ilicitude, né? São situações fáticas previstas em lei, previstas na norma que, quando presentes, vão excluir a ilicitude, ou seja, vai deixar de existir essa relação de contrariedade do fato típico com o ordenamento jurídico. Quando falamos em excludentes de ilicitude, tem que ficar bem claro para você, aí na sua cabecinha, que as excludentes possuem a seguinte divisão, tá? E o mais importante do que essa divisão é você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se o que eu tô falando para você tá fazendo sentido aí na sua cabecinha, deixa um like aqui no vídeo, porque isso nos ajuda, tá? Não é uma situação de vaidade nossa, é porque dando like, quanto mais pessoas dão like, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante, distribui para mais pessoas que pesquisam esse assunto aqui e o nosso conteúdo alcança mais pessoas e nosso trabalho é mais divulgado. Então, se puder fazer isso por nós, eu agradeço muito. É sua taxinha aqui, eu ajudo você e você nos ajuda, ok? Agora, voltando aqui à divisão das excludentes. As excludentes de ilicitude, elas se dividem inicialmente, ok, em excludentes legais e excludentes supralegais. Aqui o nome já é autoexplicativo, não é? Excludentes legais são, obviamente, aquelas previstas em lei, previstas na legislação, previstas no direito posto. E as excludentes supralegais são aquelas que não estão previstas na legislação. Você vai procurar, vai folhear o seu vademecum de cabo a rabo, de A a Z, e você não vai achar essas excludentes, ou melhor, essa excludente, porque ela é supralegal. O que implica dizer que ela é supralegal? Implica dizer que ela resulta de uma construção doutrinária e jurisprudencial, beleza? Que é amplamente aceita. O exemplo é o consentimento do ofendido, que nós não trabalharemos aqui porque iremos focar nas excludentes legais. Como eu disse, para aprofundar o conhecimento, recomendo, olha só, já vou meter uma propaganda aqui de novo para você, quando você menos esperar, ela vai aparecer. Quer aprofundar, conheça aqui o nosso curso, ok? Então existem as excludentes legais e existem as excludentes supralegais. As legais, que são aquelas previstas em lei, se dividem, por sua vez, em excludentes genéricas e excludentes específicas. Aqui também o nome é um tanto quanto autoexplicativo. As excludentes legais genéricas são aquelas excludentes mais famosas, aquelas previstas na parte especial do Código Penal e aplicáveis a todos os crimes quando existir ali a compatibilidade, quando ela for configurada. Então, genéricas são aquelas previstas na parte geral do Código Penal. Se eu falei parte especial, falei errado, são aquelas previstas na parte geral do Código Penal e se aplicam a todos os crimes da parte especial ou crimes até mesmo das leis penais e especiais. Já as excludentes de ilicitude específicas são aquelas excludentes que não estão previstas na parte geral do Código Penal, mas estão previstas ou na parte especial do Código Penal ou em lei penal especial e se destina exclusivamente a certos tipos penais incriminadores, ok? Veremos um exemplo de uma excludente legal específica no próximo slide, mas o que tem que ficar claro para você,
por enquanto, é essa divisão aqui. O que tem que ficar claro para você também é que o mais importante é isso aqui, ó, excludentes de ilicitude legais genéricas. É aqui que se encontra a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito, o que mais cai em prova, é o que vai certamente estar presente na prova que você está se preparando nesse momento aí. Não sei se é a sua provinha de faculdade ou se é um concurso, certamente essas excludentes estarão lá presentes e nós veremos também nessa aula aqui. Então não sai daí, dá o teu like aí se não deu ainda e se inscreve no canal. Primeiro, falando das excludentes legais, que são o objeto da aula de hoje, né? Nós primeiro vamos ver as excludentes específicas, ou melhor, um exemplo de excludente específica para que você entenda que elas também existem, né? Que elas não se limitam àquelas do artigo 23 do Código Penal. O maior exemplo que nós temos aqui são as excludentes do crime de aborto que você encontra lá no artigo 128 do Código Penal. Olha só, é uma excludente legal, pois prevista em lei. Aqui, olha só, no Código Penal, mas é específica. Por quê? Porque está prevista na parte especial do Código Penal e aplica-se exclusivamente ao crime de aborto. Vamos, portanto, à leitura do texto. Não se pune o aborto praticado por médico, inciso 1, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, é o chamado aborto necessário, excludente de ilicitude, e 2, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal, é o chamado aborto humanitário, ok? Duas situações, duas excludentes de ilicitude. Legais, pois previstas em lei, e específicas, pois previstas na parte especial do Código Penal e se aplicam especificamente a um certo tipo penal incriminador, ok? Agora entra a parte mais importante da aula. Eu fiz esse rodeio todo para explicar o que nós veremos a partir de agora, que são as excludentes. Olha só, perceba que a lógica, tá? Ó, as excludentes de ilicitude legais genéricas. Quais são as genéricas? São aquelas previstas na parte geral do Código Penal. Olha só, CP, lá no artigo 23 e que se aplicam a todas as infrações penais possíveis, beleza? Desde que no caso concreto fique configurada. É claro que aqui, para efeitos didáticos, né, os exemplos que nós iremos utilizar, sobretudo, são crimes sangrentos, crimes contra a vida, porque é mais fácil para ilustrar essas situações aí para você na sua cabecinha. Inclusive por isso que muitas vezes o direito penal acaba sendo mais fácil para as pessoas e as pessoas acabam gostando mais de direito penal porque é mais fácil das pessoas visualizarem os exemplos. Não é igual, por exemplo, você estudar direito previdenciário e direito tributário. Vai estudar lá o financiamento da Seguridade Social, as contribuições, vai estudar lá PIS, COFINS para você ver a dificuldade que é aquilo, porque muitas vezes nós não conseguimos materializar aquilo. Aqui não, aqui é mais fácil, ok? Então veja, artigo 23 do Código Penal prevê as excludentes de ilicitude genéricas. Quais são elas? Vamos à redação. Não há crime quando a gente pratica o fato. 2 pontos. Em estado de necessidade. 2. Em legítima defesa. E 3. Em estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de um direito. Então, ao todo, são 4 excludentes, né, de ilicitude genéricas, mas as duas últimas estão previstas no mesmo inciso, ok? São elas que nós iremos estudar a partir de agora, começando pelo estado de necessidade. Olha só, excludentes de ilicitude, legais, genéricas, estado de necessidade. Primeiro, antes de mostrar para vocês aqui a previsão legal do estado de necessidade, os seus requisitos, é interessante trazer para você uma noção básica e geral para que as informações seguintes façam sentido na sua cabeça. E quais são essas informações? Quando ocorre? Quando você estiver diante de um estado de necessidade, isso aqui é importante para você conseguir diferenciar da legítima defesa. Depois de alguns anos é muito fácil você diferenciar as duas situações, legítima defesa de estado de necessidade, mas no começo é um pouco mais difícil. Então muita atenção nessa
seguinte explicação. Quando você está diante do estado de necessidade, o agente que se coloca e vai agir em estado de necessidade, ele está frente a uma colisão de bens jurídicos, a uma colisão de bens jurídicos, de modo que ele se coloca em uma situação em que ele tem que escolher um bem jurídico para salvar e outro bem jurídico para sacrificar. É um conflito de bens jurídicos, é um conflito de interesses. O sujeito escolhe um para salvar e outro para sacrificar. Ele sacrifica um bem para salvar outro, tá bom? Então é basicamente isso. Dois bens jurídicos, escolho um, salvo um e o outro vai acabar sendo violado. Não tem jeito. Então é isso. Pensou em estado de necessidade, pensou em conflito de bens em razão de uma situação de perigo que o sujeito não provocou. Beleza? Eu vou trazer aqui na sequência alguns exemplos e esse conflito de bens vai ficar mais claro para você. Eu quero que você imagine dois exemplos, tá? Vamos começar pelo primeiro exemplo aqui, depois eu trabalho o segundo. Imagine o seguinte, você vai fazer as compras do mês, você chega no supermercado, para o teu carro no estacionamento aberto debaixo do sol. Você não conseguiu acesso à garagem coberta, então para o carro ali mesmo, debaixo do sol, mas acontece que tá um verão desgraçado, tá uma temperatura de 42 graus na sombra e o sol pegando direto ali nos carros. Você para o teu carro, sai do seu carro e assim que vai em direção ao mercado, você escuta uma criança chorando. Você olha em volta para tentar achar essa criança chorando, um choro meio abafado, olha para o lado, tem um outro carro estacionado, esse carro está totalmente fechado, está trancado, com alarme ligado e dentro está a criança chorando, um recém-nascido ali de 2 meses que seja, no banco de trás chorando e você percebe que essa criança em breve morrerá se alguém não tirar ela do carro, né? O oxigênio vai acabar, ela ficará sufocada, o calor é muito grande e ela não vai resistir. O que você vai fazer nesse caso? Né? Você vai olhar para o lado, vai tentar encontrar o dono do veículo, tudo isso muito rápido, em segundos, vai observar se tem alguém ali que pode prestar também o socorro ou ajudar você, mas no fim das contas, se você não achar o pai dessa criança, e repito, tudo isso muito rápido, porque você não dispõe de tempo ali, o perigo é atual, depois disso, o que você faz? Você vai ter que estar diante de uma situação de conflito de bens. De um lado, existe o patrimônio, que é o veículo do terceiro, que é o veículo, que é a integridade do patrimônio alheio do veículo, e de outro lado tem a vida da criança. Então olha só, temos aqui um conflito de dois bens, um patrimônio e a vida da criança, de modo que você terá que sacrificar um para salvar o outro. Qual você vai sacrificar? Obviamente, o veículo, o patrimônio. Então você vai lá quebrar um dos vidros do carro para conseguir, através disso, abrir a porta e resgatar a criança. Perceba que nesse caso aqui, se você for analisar a tua conduta friamente, ok? Friamente na letra da lei, inicialmente, a priori, você praticou um crime de dano. Por quê? Porque você danificou um patrimônio alheio. Tem conduta, tem resultado naturalístico, tem nexo causal e tem tipicidade. Só que nós não podemos dizer que a sua conduta é criminosa. Por quê? Porque ela não é antijurídica, ela não é contrária ao ordenamento jurídico. Né? Por quê? Porque existe uma norma dentro do Código Penal que te dá autorização nessas situações de conflito de bens jurídicos escolher um bem jurídico em prol do outro para salvar esse bem jurídico de perigo atual que você não provocou. Estamos diante, portanto, de uma excludente de ilicitude do estado de necessidade. Você agiu protegido pelo estado de necessidade, ok? E qual é essa norma que fomenta essa conduta? É justamente, que permite essa conduta. É justamente a excludente de ilicitude do estado de necessidade. É a sua previsão legal, artigo 24. Então vamos à leitura do texto. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Olha só, existem aqui os requisitos na sequência, eu vou trazer para vocês, mas desde já é sempre importante você ficar atento a toda elementar do texto normativo, a toda descrição, toda frase, toda expressão presente no texto, porque não foi colocada ali de graça.
que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Tem aqui ainda o complemento, não pode alegar estado de necessidade, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. A redação inicialmente pode ser um pouco rebuscada, mas daqui a pouco eu vou trazer os requisitos e vai ficar mais fácil para você. Eu quero, antes disso, trazer um outro exemplo aqui de estado de necessidade, para ainda você entender sobre esse conflito de bens e sobre o tamanho desses bens jurídicos, tá? Imagine uma outra situação. Imagine um naufrágio. Você é marinheiro, você é marinheira, tá ali no navio e esse navio começa a naufragar. O navio afunda, você está diante do mar aberto e ali próximo a você existe uma boia no mar, uma boia individual ali boiando, tal como toda boia funciona ou deveria funcionar, e do lado da boia também existe um outro marinheiro. E é claro que esse marinheiro, assim como você, ele vai atrás dessa boia, porque vocês estão em mar aberto, até o socorro chegar pode ser que se passem dias, então a tua única chance de sobrevivência é se assegurar, é encontrar, é pegar aquela boia. Então o que você faz? Você vai atrás da boia e é claro que o teu colega marinheiro também vai atrás e vocês acabam brigando, acabam entrando em conflito, em luta e você acaba tirando a vida do outro marinheiro para que você fique com aquela boia e salve a sua vida. Perceba que nesse caso você também está diante de estado de necessidade. Existia aqui um conflito de bens, né? A vida de um terceiro e a sua vida, ou a integridade física de um terceiro e a sua integridade física, de modo que você sacrificou um deles para salvar o outro. Você sacrificou a vida do terceiro para salvar a sua própria vida. Perceba, conflito de bens. Dentro de uma situação de perigo atual que você não provocou, tá? Nesse exemplo aqui não foi você que provocou esse naufrágio, nem poderia de outro modo evitar, só tinha aquela boia ali, não tinha mais ninguém por perto, não tinha a porta do Titanic que a Rose ficou sozinha, não tinha mais nada, tá? Só tinha aquela boia cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Não é razoável que você exija que um sujeito se mate para salvar outra pessoa, tá? É justamente o contrário. Você consegue enxergar proporcionalidade nessa conduta. Perceba que são duas situações diferentes, né? No primeiro exemplo do carro, do bebê, o conflito de bens ali era mais fácil, porque era um patrimônio contra uma vida. Aqui é vida contra vida, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: para que seja estado de necessidade, o bem jurídico que você sacrificou precisa ser de valor igual ou inferior, ao bem jurídico que você salvou, que você sacrificou, tá? O que eu falei? Eu acho que eu inverti, né? Repetindo, volta aqui. Para que seja estado de necessidade, o bem jurídico que você sacrificou precisa ser de valor igual ou inferior ao bem jurídico que você salvou, ok? Então tem que ser valores iguais ou pelo menos inferior o do sacrifício, que foi justamente o caso do naufrágio. Bens jurídicos iguais, vida contra vida, ou no caso do carro, um bem jurídico inferior que foi sacrificado. Você não pode sacrificar um bem jurídico maior em prol de um bem jurídico menor. Você não pode sacrificar uma vida, por exemplo, tirar uma vida para salvar um patrimônio. Você não pode sacrificar uma vida para salvar um patrimônio, porque aí não seria estado de necessidade. Por isso que a teoria adotada que explica o estado de necessidade é a teoria unitária. Para essa teoria unitária, né, que foi o que eu acabei de falar para vocês, pela teoria unitária, o bem jurídico sacrificado tem que ser de valor igual ou inferior ao que foi salvo, ok? É basicamente isso, também costuma cair bastante em provas e concursos. E quais são os requisitos do estado de necessidade? Bom, você já viu eles através da leitura do artigo 24, mas é necessário, é claro, que a gente deixe bem detalhado para vocês. São basicamente esses os 6 requisitos. É claro que a depender do autor que você está lendo, esses requisitos se tornam 4, se tornam 7, mas todos eles você consegue tirar do artigo 24. Primeiro, é preciso que exista um perigo atual.
atual. Esse perigo não pode ser futuro, tem que ser atual, tem que estar acontecendo. Basta lembrar dos dois exemplos, tanto a morte da criança era decorrente de um perigo atual, como também a morte do marinheiro era decorrente de um perigo atual. O naufrágio estava acontecendo, a criança estava sendo sufocada. É preciso ainda que esse perigo não tenha sido provocado voluntariamente pelo agente. O agente que agiu em estado de necessidade não foi a pessoa que causou o perigo, né? A pessoa que salvou a criança no carro não foi ela que causou aquele perigo. O marinheiro não foi a pessoa que causou o naufrágio e assim por diante. Terceiro requisito aqui é a inevitabilidade do perigo por outro meio. No caso do marinheiro, não existia outra situação, não existia outra possibilidade de salvar a própria vida. Como eu disse, não tinha ali a Rose em cima de uma porta no Titanic, não existia isso, ok? Da mesma forma, no exemplo do carro ali, né, o sujeito, se coloque na situação do sujeito. O sujeito, ele não sabe há quantas horas a criança está dentro do carro, há quanto tempo a criança está dentro do carro. Ele olha para o lado, chama os pais, faz uma rápida busca pelo mercado, mas não encontra os pais da criança. O que ele vai fazer? Ele vai ter que quebrar a janela do carro, porque não tinha outro modo de evitar o perigo de maneira efetiva. Não dava para ele ligar para o chaveiro, até o chaveiro chegar no lugar, abrir o carro, é inexigível, ok? Quarto requisito é o fato de que essa proteção, essa proteção, efetivamente, ela pode se dar em razão de um bem jurídico próprio, como também em razão de um bem jurídico de terceiro. Você pode proteger o seu próprio bem jurídico, bem como pode proteger um bem jurídico de terceiro. Por isso que também se admite o chamado estado de necessidade de terceiro, ok? E os dois exemplos que eu trouxe não foi à toa, porque eles ilustram justamente as duas situações. No caso do marinheiro é estado de necessidade própria, porque tem o direito, o bem jurídico próprio, e o caso do sujeito que tira a criança do carro, ele está salvando bem jurídico alheio, a vida da criança. É preciso ainda que exista a proporcionalidade, a razoabilidade que será analisada no caso concreto. É preciso que não exista o excesso. É preciso que haja a razoabilidade, o que também é verificado no caso concreto. Nas duas situações, né, que eu narrei para vocês, os dois exemplos que eu narrei para vocês, era totalmente proporcional às condutas tomadas por esses sujeitos. E por fim, tem que existir a ausência do dever legal de enfrentar o perigo. Então, se por exemplo, o sujeito ele é um salva-vidas de praia e ele vê uma pessoa se afogando, né, no mar, ele não pode dizer que não foi salvar a pessoa no mar porque aquilo era uma situação de perigo atual e ele estava sacrificando, né, um bem de terceiro em razão de salvar o próprio bem jurídico, porque ele estava supostamente em estado de necessidade. Não, ele tem um dever legal de enfrentar o perigo, ele tem um dever legal de entrar no mar para salvar aquela pessoa que estava que estava se afogando. É claro que aqui também, gente, tem que ter, olha só, de novo, a proporcionalidade. Você não vai exigir, por exemplo, de um salva-vidas que ele entre no meio de um tsunami, tá? Por isso que tem que ter proporcionalidade e tudo isso aqui será analisado pelo juiz no caso concreto, ok? A depender do caso concreto. Por isso que nós não podemos dizer, por exemplo, essa situação aqui taxativamente é estado de necessidade, essa situação aqui taxativamente é legítima defesa, porque quem vai dizer isso é o juiz, quem vai dizer isso são os jurados, é o corpo do júri, é o conselho de sentença, ok? E isso só se vê no caso concreto, por isso que aqui para efeitos didáticos nós sempre tentamos trazer exemplos mais lúdicos, exemplos mais abstratos, mais genéricos, para que você entenda os fundamentos dos institutos. Tudo isso é analisado no caso concreto pelo juiz, a ele cabe a decisão, ou na primeira fase do tribunal do júri, no caso dos crimes contra a vida, ou na segunda fase pelos jurados, ok? Agora, vimos o estado de necessidade, podemos partir, portanto, para a chamada legítima defesa, ok? Que tem ali algumas semelhanças com o estado de necessidade, mas ainda assim ela se difere. E aqui é a mesma lógica, é o mesmo método de ensino. Antes de mostrar para vocês a norma, a previsão legal efetiva do estado, efetiva da legítima defesa, eu preciso, é claro, trazer aqui uma contextualização, tá? Lá
no estado de necessidade, vimos que existia uma situação de perigo. Aqui na legítima defesa também vai existir um perigo, ok? Só que esse perigo ele é mais específico. Esse perigo resulta de uma agressão humana direta. Pensou em legítima defesa, pensou em agressão humana direta. Pensou em estado de necessidade, pensou em situação de perigo, ok? Pensou em legítima defesa, pensa logicamente e consequentemente em agressão humana direta. Ah, mas essa agressão humana direta, ela resulta em uma situação de perigo. Sim, mas ainda existe agressão humana direta. Lá no estado de necessidade não existe agressão humana direta. Existe uma situação de perigo que pode decorrer da natureza, que pode decorrer de um terceiro, mas não é uma agressão humana direta, ok? Seguinte, exemplo aqui, vamos supor que eu tenha algumas inimizades na minha vida e uma dessas pessoas me ameaça de morte. Essa pessoa me ameaça de morte e um certo dia, né? Eu já registrei BO, já fiz tudo que tinha que ser feito e um certo dia ela me encontra na rua e assim que ela me vê, ela não pensa duas vezes, já saca a sua arma de fogo e aponta na minha direção. O que eu faço? Eu já saco também a minha arma de fogo, aponto na direção dela e nós começamos a trocar disparos de arma de fogo. Eu acabo matando esse sujeito, tá? É justo aqui, pessoal, eu responder pelo crime de homicídio? A resposta é não. Por quê? Porque inicialmente quem iniciou os disparos de arma de fogo, quem começou a agressão injusta, não fui eu, foi esse meu inimigo, foi essa pessoa. Eu só comecei a atirar no sujeito para repelir essa injusta agressão. É justamente assim que acontece a legítima defesa, com todos os seus requisitos que nós veremos a partir de agora, ok? Então, pensou em legítima defesa, pensou em agressão humana direta. Olha só então a previsão legal da legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou a de outrem. Da leitura desse dispositivo, nós tiramos também diversos requisitos, e assim como acontece lá no estado de necessidade, a depender do autor que você está lendo, esses requisitos vão mudar de nome, alguns requisitos serão fundidos, outros serão divididos em 5 requisitos, mas o essencial mesmo está aqui. É isso que o juiz vai analisar se está presente ou não, para considerar que o sujeito agiu em legítima defesa e, portanto, deixar de existir a antijuridicidade. Por quê? Porque a conduta do sujeito, embora seja um fato típico, não é antijurídico, porque existe uma norma que permite. Que norma que é essa? Norma do artigo 25, regra do artigo 25 do Código Penal. Quais são esses requisitos? Primeiro, é preciso que seja uma agressão injusta, atual ou iminente. O que seria uma agressão atual? A agressão atual é aquela que está acontecendo, ou seja, eu saco a minha arma de fogo porque o meu inimigo já sacou antes e essa situação é de perigo atual. O cara já está efetuando disparos de arma de fogo na minha direção, então eu começo a repelir essa agressão. Esse é um perigo atual, o que está acontecendo no momento. O perigo iminente é aquele que não é atual, olha só que bela explicação, é aquele que não é atual, mas está em vias de acontecer. É o caso, por exemplo, imagine que eu estou na minha casa. Estou na minha casa, não é apartamento, é uma casa comum, ok? Alvenaria, uma casa comum, de bairro comum. Tô na minha casa, tô no sofá assistindo o Jornal Nacional, tomando aquela cerveja como um bom brasileiro, e de repente eu começo a escutar alguém pulando o meu portão dizendo que vai me matar. É justamente o filho da mãe daquele cara que já havia me jurado de morte diversas vezes. Esse cara tá pulando o portão e dizendo que vai me matar. De longe eu já vejo esse cara me ameaçando de morte e oferecendo perigo. Ele não tá ainda efetuando disparos de arma de fogo, mas eu percebo que na cintura dele, lá de cima do portão, existe uma arma de fogo. O que eu faço? Eu começo, portanto, a repelir essa agressão do sujeito.
podemos considerar aqui que existe uma agressão injusta e iminente também. Ah, professor, mas o cara não começou ainda a dar tiro, você acha que eu vou esperar? Né? É claro que aqui vai da cabeça do juiz, vai da cabeça dos jurados, mas eu entendo isso sim como uma agressão iminente, né? Você não exige um cálculo matemático, você não pode exigir muita racionalidade na cabeça de um sujeito, de uma pessoa que está sendo exposta a perigo. Somos todos humanos. Você não vai ficar ali de braço cruzado, né? Ou pelo menos ali apontando a sua arma, esperando o cara dar o primeiro tiro. Bom, ele vai dar o primeiro tiro, depois que ele der o primeiro tiro, eu dou o meu e vejo se eu acerto ou não. Você não vai fazer isso, você vai se defender, você vai defender a sua família, ok? Então, a agressão injusta pode ser atual ou pode ser iminente. Aqui também, tal como acontece com o estado de necessidade, né, essa excludente também se admite em favor de terceiros. Existe a legítima defesa própria e existe a legítima defesa de terceiros, que é aquela em que o sujeito ele defende bem jurídico alheio. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês de alguém que atira na minha direção e eu me defendo, né, é uma situação de legítima defesa própria. Mas também pode acontecer uma legítima defesa de terceiro. Pode ser que eu esteja caminhando, pode ser que eu esteja andando na rua e veja o sujeito A efetuando golpes de faca no sujeito B. O que eu faço? Eu vou lá e atiro na direção do sujeito A, visando interromper, visando cessar aquela agressão que, no caso, eu entendi como injusta. Nesse caso, eu também estaria agindo em legítima defesa de terceiro. Olha só, o texto diz isso, não sou eu. Veja, há direito seu ou de outrem. Terceiro ponto, meios necessários usados moderadamente, ok? Aqui, pessoal, reside a maior fonte de divergência quando o assunto é legítima defesa. E eu já adianto para vocês, né, tal como eu já disse aqui no meio da aula, não podemos exigir aqui a frieza de uma máquina em um ser humano. Não se pode fazer cálculos matemáticos e ter muita frieza no momento em que a pessoa está tendo a sua vida exposta ao risco, ok? Então, certa proporcionalidade, certa razoabilidade aqui deve ser utilizada por parte do julgador para que ele não considere sempre a existência de excesso, porque se eventualmente existir excesso na execução, né, o excesso justamente vai desqualificar esse uso moderado. E uma vez que o uso não é moderado, não tem esse requisito. Não tendo esse requisito, estará configurado o excesso, e uma vez que existe o excesso, afasta-se a legítima defesa. Por isso que é muito importante a existência e a presença desse requisito aqui, né? O uso moderado dos meios necessários. Só o que vai dizer se é um uso moderado dos meios necessários é o caso concreto, tá? É a situação fática, no caso a caso. Não tem como eu narrar para vocês aqui objetivamente uma situação e você dizer que sem sombra de dúvidas foi utilizado os meios necessários de modo moderado. Só o caso a caso vai dizer para nós. Por quê? Porque em uma situação, por exemplo, em que o sujeito ele efetua 15 disparos de arma de fogo, a priori pode parecer que seja excesso, mas no caso concreto pode ser diferente. No caso concreto pode ser que dos 15 disparos apenas 6 tenham pegado no agressor e desses 6, né, 5 pegaram braço, perna e nesse meio tempo o agressor continuou andando em direção à vítima e só o sexto disparo pegou no peito da pessoa e conseguiu nesse sexto disparo repelir essa injusta agressão. Então tem que verificar no caso concreto. Às vezes 3 disparos já é um excesso. Então, se, por exemplo, o cara vem na minha direção oferecendo injusta agressão e eu acerto um tiro na cabeça dele e ele cai morto, se eu dou mais 2 tiros na cabeça dele com ele deitado, né, ou que o primeiro tenha pego no peito, que seja, e os 2 próximos eu dou na cabeça com o sujeito já morto, isso também é excesso, né? Então, não é a quantidade de disparos de arma de fogo, a quantidade de golpes de faca que vai por si só definir se esses meios necessários foram usados moderadamente. Ok? É o caso concreto, é o contexto fático, a situação, tá? Então, essa agressão, ela tem que ser utilizada tão somente para repelir essa
injusta agressão, tá? Então, essa minha agressão, enquanto sujeito que está agindo em legítima defesa, tem que ser utilizada apenas para repelir essa injusta agressão. Se eu, para me defender, efetuei um disparo de arma de fogo, efetuei um golpe de faca e isso por si só foi o suficiente para cessar a agressão, parar o agressor, fazer ele cair no chão, fazer ele interromper os seus atos executórios, tudo aquilo que eu fizer além disso poderá ser encarado como excesso e o excesso vai desconfigurar a legítima defesa, assim como vai desconfigurar todas as demais excludentes de ilicitude, ok? Então, caso concreto. Agora, próximo elemento, animus defendendi, tá? Que é a animosidade de se defender. O que seria isso? É basicamente o seguinte: exige-se que o sujeito que está agindo em legítima defesa saiba que está agindo em legítima defesa. Repetindo, exige-se que o sujeito que está agindo em legítima defesa saiba que está agindo em legítima defesa. Vou dar um exemplo para você de uma situação em que o sujeito ele não sabe que está agindo em legítima defesa, mas mesmo assim ele age e não se configura aqui, tá? Seguinte, imagina que eu queira matar um inimigo meu, tá? Eu queira matar esse cara por razão de jogo, enfim, não importa, eu vou matar esse cara, nesse meu exemplo aqui hipotético. O que eu faço? Eu vou até a casa dele, não vou entrar na residência, mas eu vou apenas subir o muro e ficar ali por cima, para assim que ele colocar a cabecinha dele para fora, o corpo para fora, eu dali mesmo do muro consiga atingir ele, tá? E assim executar o meu crime. E eu faço isso. Eu escalo o muro, fico ali só observando e de repente eu vejo ele na porta da própria casa. Ele encosta ali na porta, sabe? Conversando com alguém, de costas para a rua, de costas para mim, de frente para o interior da casa. Ele está ali conversando com alguém. No momento eu até percebo que ele estava discutindo com a pessoa e eu não penso duas vezes, já aproveito que ele está de costas e executo meu crime e atiro na direção dele e mato o sujeito e ele cai de frente ali, enfim, morreu, veio a óbito. Nesse caso, pessoal, eu matei esse sujeito, mas posteriormente ficou comprovado que, na verdade, naquele momento em que eu efetuei os disparos de arma de fogo nas costas do cidadão, naquele momento ele estava prestes a efetuar um disparo de arma de fogo contra a esposa dele. Ele estava mirando, estava apontando a arma de fogo na direção da mulher, dizendo que iria matá-la. Só que eu não vi isso, eu estava em cima do muro e sem querer, eu repeli a injusta agressão. Se você tirar uma fotografia do evento, né, de como as coisas aconteceram, o sujeito apontando a arma para a esposa e eu matando o sujeito, objetivamente seria uma legítima defesa. Acontece que não podemos considerar isso legítima defesa. Eu responderia sim pelo crime de homicídio, uma vez que eu não agi protegido, eu não agi com animus defendendi, eu não agi com animosidade de legítima defesa. A minha intenção não era defender a vida da esposa dele, porque eu nem vi que a esposa dele estava ali, nem vi que existia essa situação de injusta agressão ali atual acontecendo. Então, se eu não agir com o dolo de proteger um bem jurídico alheio, né, eu não posso, portanto, ser protegido pela norma da legítima defesa. Então é basicamente isso que é o animus defendendi, ok? Acho que ficou claro. Ponto importante aqui, tá? Diferença entre legítima defesa e estado de necessidade. Já falei sobre isso, mas é importante, eu acho que é interessante destacar isso aqui, ressaltar, porque muita gente acaba confundindo. Repetindo, quando estamos diante de estado de necessidade, estamos diante de uma situação de perigo atual, um perigo que está acontecendo e que não resulta da agressão humana direta. Já na legítima defesa, estamos diante da agressão humana direta, ok? Agressão humana direta, que são os exemplos que eu acabei de dar para vocês. Um ponto importante aqui, que eu nem coloquei tópico, mas já que eu tô falando, bora falar, né, que é a situação do ataque de cachorro. O sujeito que mata um cachorro para se defender, ele está agindo em estado de necessidade ou ele está agindo em legítima defesa? A resposta é depende. Depende. Veja, e aqui isso vai fazer você entender essa diferença.
Se, por exemplo, eu tô na rua caminhando, indo para casa, sei lá, saí do mercado, tô indo para casa, e tem um cachorro de rua que vem em minha direção e começa a latir, me morder sem parar, e eu mato esse cachorro na base da pedrada ou na base do chute. Se eu mato esse cachorro que estava ali na rua, né, e por alguma razão ele me atacou, eu estou agindo em estado de necessidade, ok? Veja, é uma situação de perigo atual e existe um conflito de bens jurídicos aqui, a minha integridade física, a minha vida e a integridade física ou a vida do cachorro, de modo que eu sacrifico a vida do cachorro em prol da minha vida. Esse é o estado de necessidade. Situação diversa seria se eventualmente, por exemplo, eu tivesse um inimigo, né? Nossa, quantos inimigos eu tenho nessa aula? Se eu tivesse um inimigo e esse inimigo estivesse na rua passeando com um cachorro. Eu não vou tratar aqui de nenhuma raça específica, porque se eu falo pitbull, vem um monte de gente dizendo, ah, não, porque pitbull não é assim. Se eu falo de Rottweiler, é a mesma coisa. Mas é só um exemplo, cara, porque um pincher não vai conseguir matar você, mas um pitbull consegue, ok? É isso que eu quero dizer. Então, tem o meu inimigo ali com um cachorro, enfim, forte, grande, e ele utiliza esse pitbull como uma ferramenta, como uma arma para o crime dele, como um instrumento para o crime dele. O sujeito ele provoca o cachorro vem na minha direção e começa a me morder. E eu mato o cachorro. Né? Nesse caso aqui, eu não estaria agindo em estado de necessidade. Eu estaria agindo em legítima defesa, porque embora fosse uma situação de perigo, foi um perigo que resultou de uma agressão humana direta, ok? Provocada por um ser humano. O ser humano apenas utilizou o cachorro como um instrumento do crime. Por isso que nesse caso é legítima defesa e essa questãozinha é besta, mas direto você encontra ela em provas e concursos, ok? Então essa é a diferença básica entre esses dois institutos aí. Tem um ponto aqui também que não é muito relevante, mas interessante porque você vai acabar lendo aí no seu código e pode surgir alguma dúvida, que é a legítima defesa praticada por agentes de segurança pública. O pacote anticrime, lá em 2019, fez uma série de alterações legislativas no Código Penal e também no Código de Processo Penal. Uma delas foi a inserção desse parágrafo único aqui, ó, no artigo 25. Que trata justamente da legítima defesa de agentes de segurança pública em situações com refém. O que diz esse texto aqui? Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, né? Esse dispositivo ele foi inserido mais por razões de segurança jurídica, de reafirmar a existência desse instituto para os policiais do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque essa situação aqui, ó, antes de existir o parágrafo único, já era protegida pela legítima defesa propriamente dita. Tá? Então, se o sujeito, o agente policial, ele sacrifica, ele tira a vida de um sujeito que estava fazendo outro de refém, ele simplesmente estava agindo em legítima defesa de terceiro, tá? Desde que estivessem presentes os requisitos. Então, na prática não muda muita coisa, só é uma norma que vem destacar, que vem ressaltar, ok? Mas para fins de prova, por ser específico, é essa que você vai assinalar quando o agente que praticou a legítima defesa for agente de segurança pública e estiver diante dessas situações com refém, ok? Essa é a legítima defesa. Dando continuidade, agora é bem rapidinho, né? Vimos o estado de necessidade, vimos a legítima defesa e agora podemos ver o estrito cumprimento de um dever legal, que é mais uma excludente de ilicitude, ok? Qual é a previsão legal dela? Onde ela está prevista? Ao contrário do que acontece com o estado de necessidade e com a legítima defesa, não existe aqui um artigo que vai definir para nós o que é o estrito cumprimento de um dever legal, né? É o próprio rol do artigo 23 que vai dizer que o estrito cumprimento de um dever legal é uma excludente de ilicitude. Ou seja, existem algumas situações que a pessoa, que um cidadão, né, ou um agente público, ele a priori pratica um fato típico, mas esse fato típico não pode ser considerado crime porque não é antijurídico, porque não é ilícito, porque existe uma outra norma dentro do ordenamento jurídico
que está fomentando ou que está permitindo aquela conduta. Eu trouxe inclusive 2 exemplos aqui para vocês, tá? O primeiro exemplo é o exemplo do carcereiro. Imagine lá o carcereiro, sim, o carcereiro clássico lá que fica nas cadeias, que ficam nas penitenciárias. Esse sujeito, né, se você for analisar a conduta friamente do carcereiro, ele está pegando o indivíduo, está pegando um cidadão, colocando ele dentro de uma cela e privando esse sujeito de liberdade. Se você for analisar friamente essa conduta, você vai verificar que esse carcereiro praticou um fato típico, porque tem a conduta, tem o resultado, tem o nexo causal e tem a tipicidade. É uma conduta que se amolda ali a priori no crime de sequestro, não sequestro, mas no crime de cárcere privado. Só que esse cara, ele não pode responder, né, logicamente, por razões óbvias, por esse crime. Por quê? Porque ele está em estrito cumprimento de um dever legal, ok? Enquanto existe uma norma que proíbe pessoas de tirarem a liberdade de outras, também existe uma outra norma que permite que pessoas tirem a liberdade de outras quando essas outras praticarem certas infrações penais, ok? Então, nesse caso aqui, o carcereiro está em estrito cumprimento de um dever legal. E embora a priori a sua conduta seja típica, não é antijurídica. É o mesmo caso, por exemplo, do oficial de justiça. Se você pegar lá um oficial de justiça que vai cumprir um mandado de penhora e de busca, né? Se você for analisar friamente a conduta desse oficial de justiça, ele está praticando ali o quê? Está praticando violação de domicílio, está praticando furto, porque ele está subtraindo coisa alheia móvel, mas ele não pode ser responsabilizado por isso, porque existe uma outra norma lá no Código de Processo Civil que fomenta essa conduta por parte do oficial de justiça. O oficial de justiça, ele está apenas agindo em estrito cumprimento de um dever legal. Os requisitos são óbvios, são simples, né? É preciso que seja um estrito cumprimento, não pode ser, portanto, um excesso, ele não pode ir além do que a lei determina, tem que ser um dever legal, ok? Não pode ser, por exemplo, um dever moral ou um dever contratual, ok? E por último, exercício regular de um direito, que assim como acontece no estrito cumprimento de um dever legal, não tem uma definição, tá? Não tem uma definição específica no artigo, existe apenas a previsão lá no rol do artigo 23, não há crime quando a gente pratica o fato em exercício regular de um direito, é o clássico exemplo do flagrante facultativo, né? Lá no Código de Processo Penal, lá pelo artigo 301, 302, existe lá as previsões legais a respeito da prisão em flagrante, e uma delas permite que qualquer pessoa do povo, não só agentes policiais, agentes de segurança pública ou autoridades, mas sim quaisquer pessoas possam efetuar a prisão de flagrante de outras pessoas, desde que exista ali o flagrante delito, desde que aconteça uma daquelas situações em que a lei prevê como flagrante, ok? Então, se eu, por exemplo, que sou cidadão, não sou autoridade, não sou agente policial, eu vejo na minha frente um outro sujeito praticando crime, eu posso dar voz de prisão para ele, ok? E isso permite a lei processual penal. E se eu fizer isso, eu não vou responder pela prática de nenhum crime, ok? Por quê? Porque eu estou em exercício regular do direito. Beleza? Acho que deu para entender, né? Então, essas foram as nossas excludentes de ilicitude. Esse foi o nosso conteúdo sobre ilicitude, que é a relação de contrariedade que existe entre o fato típico e o ordenamento jurídico. Se você quiser aprofundar os seus conhecimentos em direito penal e estudar penal com a gente, é claro, olha só, conheça o nosso curso, o site está aqui embaixo. Tá no primeiro comentário aqui do vídeo fixado e também na descrição do vídeo. Basta clicar e conhecer lá os nossos planos. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. E se não deu like no vídeo ainda, dê o seu like e se inscreve no canal. E se gostou da aula, se te ajudou para sua provinha, deixa aqui embaixo o seu comentário. Nos ajuda, beleza? Te ajudei aqui, dá aquela mãozinha para nós aqui agora, ok? Então agradeço a presença de você que ficou até agora com a gente, até agora me acompanhando. Espero que tenha saído daqui com um pouquinho mais de conhecimento que tinha quando entrou. Saberei, portanto, que cumpri o meu papel, ok? Então, muito obrigado e vejo você em uma próxima aula. Até mais.